Olá pessoal, eu sou o professor Manuel Felipe e hoje vamos aprender a calcular a divisão exata com números inteiros. Primeiramente, lembre-se que uma divisão é dita exata quando o resto da divisão é igual a zero, tá bom? Então, na nossa divisão aqui, são divisões exatas. Para calcular a divisão exata de dois números inteiros, primeiro a gente divide os números normalmente, então calcula a divisão como já sabe fazer, e o sinal do quociente, que é o resultado da divisão, é dado pela seguinte regra. O quociente terá sinal positivo, ou seja, sinalzinho de mais aqui, quando os números, que é o dividendo e o divisor, têm os sinais iguais. Ou seja, são positivo e positivo, ou negativo e negativo. Então, nesse caso aqui, o nosso quociente será positivo. O outro caso é quando o quociente será negativo, quando o dividendo e o divisor têm sinais diferentes. Ou seja, um é positivo e o outro é negativo, ou um positivo e o outro negativo. Então aqui já vai dizer que o resultado é negativo, tá bom? É bem simples essa regra e lembre-se que nós já vimos uma regra dessa já, que foi na regra de sinais da multiplicação. Observe que a mesma regra vale para a divisão. Aqui nós temos a regra de sinal. É bem simples e é importantíssimo vocês aprenderem. Novamente, quando a gente tem sinais iguais, ou seja, positivo com positivo, o meu quociente será positivo. Se tiver negativo com negativo, o resultado vai ser positivo também. Agora, se for sinais diferentes, um positivo com um negativo, o resultado é negativo. Ou, se for um negativo com positivo, sinais diferentes, resultado negativo, tá bom? E a divisão é normalmente você divide. Vamos fazer lá, aqui, alguns exemplos. Primeiramente, no item A nós temos positivo 30 dividido por positivo 3. Observe os sinais. Positivo e positivo são iguais, né? Então, o resultado já vai ser positivo. E aqui você divide 30 dividido por 3, tá bom? Em relação a esse sinal aqui de divisão é o mesmo. Você pode colocar esses dois pontinhos com risco no meio ou apenas dois pontinhos. Ou ainda você poderia fazer assim, transformar em fração. 30 dividido por 3. É a mesma coisa, tá bom? Só para lembrar que você pode usar essas três formas de dividir. Esses dois pontinhos, ou os dois pontinhos com risco no meio, ou dessa forma. Então vamos lá. Quanto é 30 dividido por 3? A gente viu que essa divisão a gente pode transformar na multiplicação, né? A gente quer saber o resultado aqui, vai ser um número que eu vou encontrar que é multiplicado por 3 e dê 30. Qual é o número que eu multiplico por 3 e dá 30? Se você vai testando, se você colocasse, por exemplo, 8. 8 vezes 3 vai dar 30? Claro que não, né? 8 vezes 3 é 24. Então, 8 vezes 3 é 24, então o 8 não é o número. Então, você testa outro número. 9. 9 vezes 3 é igual a 30? Não, 9 vezes 3 é 27. Então, qual é o número que eu multiplico por 3 e dá 30? O 10, né? Porque 10 vezes 3 dá 30. Então, 10 é o resultado da minha divisão. Então, aqui, o número que eu estava querendo é 10. Ou seja, 30 dividido por 3 é igual a 10. Então, meu resultado é 10 positivo. Tá bom? Bem simples, né? Basta prestar atenção na regra de sinais e calcular as divisões normalmente. Tá bom? Vamos para o item B fazer da mesma forma. Tá certo? Primeiramente, deixa eu só apagar aqui. Primeiramente, olha os sinais do item B. Nós temos um número negativo 18, dividido por negativo 9. Perceba, negativo com negativo vai dar positivo resultado. Por quê, professor? Sinais iguais, negativo e negativo. Sinais iguais é positivo. E aqui você faz 18 dividido por 9. Que vai ser quem? Novamente, você vai pegar um número
e multiplicar por 9 e tem que dar 18. Então você vai testando. Ó. Se você fizesse 1 vezes 9, dá o próprio 9. Então 1 não é o meu resultado. O próximo que você ia testar era o 2. Ó. Se fizer 2 vezes 9, aí dá 18. Então o resultado aqui vai ser 2. Tá bom? Ou seja, 18 dividido por 9 é 2. Então, no item B eu vou ter positivo 2. Tá certo? Além disso, observe um detalhezinho aqui, ó, que eu até esqueci de comentar no item A. Se você fizer a multiplicação do resultado do quociente por esse número aqui, dá o mesmo resultado. Ó. Deixa eu só colocar no lápis. No item B, se você pegar o resultado que deu positivo 2 e multiplicar por negativo 9, tem que dar negativo 18. Ó. Positivo 2 e multiplicar por negativo 9, o resultado vai dar negativo 18. Só para vocês conferirem o resultado. Ó. Lembrando a mesma regra, né? Da multiplicação e a regra de divisão. Sinais diferentes, um positivo com negativo, resultado negativo. 2 vezes 9, 18. No item A também você poderia fazer isso. Se você pegasse o resultado, positivo 10, e depois multiplicasse por positivo 3, positivo com positivo, o resultado também é positivo, né? Sinais iguais, e 10 vezes 3 dá 30. Tá bom? Você também pode conferir assim. Você pega o resultado e multiplica com o número que está dividindo. Então, o meu resultado depois tem que dar o outro. Se fizer isso, então a sua divisão está correta. Essa forma aqui, que eu fiz desse lado, é a forma de a gente ver se a divisão está certa. Tá bom? Mas é opcional vocês fazerem. Basta fazer dessa forma aqui que já está correto. Agora, se tiver dúvida, aí vocês fazem o teste desse jeito. Tá bom? Vamos fazer mais dois itens. Ó. Na letra C, eu tenho positivo 35 dividido por negativo 7. Primeiramente, olhe os sinais. Um sinal de positivo e um sinal de negativo. São diferentes? Sim. Então, o resultado é negativo. E agora, vamos dividir 35 dividido por 7. 35 aqui, pessoal. Desculpa. Deixa eu apagar aqui e fazer um 5. Então, novamente, 35 dividido por 7. Ops. 35, falando em 7, estou colocando 7. Então, vamos lá. Agora sim, 35 dividido por 7. Como é que eu faço essa divisão? Você vai procurar um número que multiplicado por 7 dê 35. Aí você testa. Ó. Se você colocasse o 4, 4 vezes 7 dá 28. Então, o 4 não é meu número. Se você colocasse o 5, quanto dá? 5 vezes 7 dá o 35. Ó. Então, o resultado aqui vai ser 5. E na minha multiplicação aqui em cima, o resultado vai ser negativo 5. Se você quisesse fazer o teste, negativo 5 é realmente a conta certa, você poderia pegar negativo 5 e multiplicar por negativo 7. Negativo 7. Lembrando, a regra da multiplicação, sinais iguais, negativo e negativo, o resultado é positivo. E fazendo 5 vezes 7, já está aqui, né? 35. Então, realmente, negativo 5 é o resultado do meu item C. Tá bom? Lembrando que essa verificação aqui não é obrigatório você fazer, não. Só para ter certeza que a conta está certa. No item D, vamos lá. Negativo 15 dividido por negativo 9. Perceba que eu tenho dois sinais de negativo. Então, meu resultado aqui já vai ser positivo. Tá bom? E agora você divide 45 dividido por 9. Lembrando como é que eu faço essa divisão? Vou procurar um número que multiplicado por 9 dê igual a 45. Então você testa. Ó. Se a gente calculasse o 4, vamos lá. 4 vezes 9 dá quanto? 36. Então não deu. Você poderia fazer com outro
número, vamos lá, se eu pegasse o 3, 3 vezes 9, 27. Então 3 também não é, está diminuindo, então eu tenho que aumentar aqui, não é 3 nem 4, vamos testar o 5. Quando eu fazer 5 vezes 9, aí vai dar o 45. Então o resultado aqui vai ser 5 e o resultado da divisão no item D vai ser positivo 5, tá bom? Sempre lembrando, pessoal, lembre da regra de sinais. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, tá bom? Então, isso aqui foi alguns exemplos. É bom vocês copiarem todas essas questões e sempre lembrar dessa regrinha aqui, tá certo? Que é a mesma regra da multiplicação. E aqui embaixo, nós temos um exercício bem simples para vocês fazerem e aperfeiçoar mais a técnica. Ó, primeiro, observe os sinais no número 1 e depois divide normalmente, tá bom? Calcula essas divisões aqui. No número 2, você tem que determinar o valor dos termos desconhecidos, que estão sendo representados por letras. Ó, chamei aqui, ó, na letra de x. Então, qual é o número que x representa? Ou seja, qual é o número que eu divido por negativo 8 e dá positivo 3? Vamos ver, ó. O x é um número. E eu vou dividir por negativo 8 e ele dá negativo 3. Primeiro, observe o sinal. Se aqui o resultado deu negativo, então o sinal de x tem que ser o quê? Sempre lembrando, o sinal é negativo quando a divisão tem sinais diferentes. Se aqui já é negativo, então o sinal do x tem que ser positivo. Então x é positivo alguma coisa, tá bom? Porque sinais diferentes que dá negativo. E aqui, como é que eu sei x? Você pega o 3 e multiplica por 8. E aqui quando você faz 3 vezes 8, vai dar 24. Então meu x vai ser igual a 24. Só que o sinal do 24 é positivo, tá bom? Então aqui x é igual a positivo 24. Você pode fazer o teste. Positivo 24 dividido por negativo 8 vai dar negativo 3, né? Porque ó, positivo com negativo, sinal negativo. E 24 dividido por 8 dá 3, tá certo? Então, novamente, no item B, C e D, vocês fazem dessa forma. Olha o sinal aqui da letrinha e depois só multiplicar o resultado pelo outro número que está aqui e aí você tem o valor dele. E no número 3, você vai determinar o quociente entre dois números não nulos. Ó, na letra A, quando esses números são iguais. Então, se eu quero saber o quociente, ou seja, a divisão. Então, é bem simples. Ó. Se os números são iguais, você pode pegar qualquer número. Digamos, positivo 6, eu vou dividir por positivo 6. Essa divisão pode ser representada dessa forma, né? É a mesma coisa. Ó. Positivo 6 dividido por positivo 6. Quanto é que dá o resultado? Vai dar um número, vou chamar de quadradozinho, e esse número aqui ele é válido para qualquer outro número se você dividir. Ó. Se você fizer positivo 10 dividido por positivo 10, vai dar esse mesmo número quadradinho aqui. Então eu quero saber qual é esse número, tá bom? Ele vale para qualquer número, quando são iguais. Da mesma forma, esses números são opostos. Sempre lembrando, números opostos é quando os sinais são diferentes. Por exemplo, quem é o oposto do positivo 3? O oposto de positivo 3 vai ser o negativo 3. Sinais diferentes. Quem é o oposto de negativo 7? O oposto de negativo 7, você troca o sinal, positivo 7. Então aqui você divide. Ó. Se eu pegar o positivo 3 e dividir por negativo 3, quem vai ser meu resultado? Vai ser um número, eu vou chamar de quadradozinho, tá bom? E se você também fizesse negativo 7 dividido por positivo 7, o resultado também daria esse quadradinho. Na letra A eu tenho um resultado que vocês têm que fazer. Na letra B vai ser outro número. Tá bom? Então nós temos esses exercícios aqui. Sempre lembrando que na hora de fazer os exercícios, lembre da regra de sinais da divisão. Aqui, positivo com positivo, resultado positivo. Negativo com
o resultado também é positivo. Por quê? Porque são iguais. Agora, quando for diferente, o resultado é sempre negativo, né?